Boa noite, pessoal. Chegamos aqui para o programa Visão de Investidores. Esse programa que a gente fala de investimentos, que a gente fala das notícias do mercado, o que está rolando nessa última semana, o que a gente vai fazer na próxima semana que começar e como a gente vai se aproveitar dos descontos que são gerados através das notícias que acontecem em cada semana, das mudanças de setores e índices. Então, para começar, eu vou falar sobre os Estados Unidos, que concedeu à Samsung 6,4 bilhões de dólares em doação para aumentar a produção de chip no Texas. Então, os Estados Unidos doou dinheiro para a Samsung só para aumentar a produção de chip no Texas. E por que isso acontece agora, nesse momento? Vocês devem acompanhar que a China e os Estados Unidos vivem um conflito político em torno de Taiwan. Taiwan vem sendo... ali, a China vem observando Taiwan e ameaçando que faça intervenções ali dentro da região. E isso impacta diretamente o setor de produção de chips. Os chips do mundo são produzidos em Taiwan. E isso impacta demais os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos, então, traz para dentro do país uma produção maior através de uma doação para a Samsung, para que isso aconteça. É importante para os Estados Unidos se proteger. É como, por exemplo, ter uma ameaça forte em cima de energia para os Estados Unidos. Se tivesse esse caso, também haveria uma preocupação muito grande de ter as suas próprias fontes de energia resguardadas. Agora, os chips viraram uma commodity muito importante e isso não era levado tão em consideração há alguns anos atrás. Por isso que, há alguns anos atrás, para fomentar mesmo essa produção, para fomentar essa parte econômica, os Estados Unidos acabou investindo fora dele. No movimento pró-globalização, acabou investindo em Taiwan, Indonésia, Coreia do Sul, que são os tigres asiáticos ali. Singapura, que são tigres asiáticos ali. E esses tigres asiáticos, eles eram fomentados para esse tipo de produção. Microchip, tecnologia, foi colocado muito dinheiro dos Estados Unidos ali dentro. Só que agora, com intervenções asiáticas ali dentro desses países, os Estados Unidos está tendo que puxar para a sua região, para onde ele tem domínio. E aí ele acaba fazendo investimentos em produção de chips na região do Texas. Às vezes eles também incentivam a produção ali no México, por exemplo, que está numa região mais de domínio americano. Então, interessante ver esse grande aporte, né, para dentro de uma empresa, o governo colocar 6,4 bilhões para incentivar a produção. Isso é muito relevante para a Samsung, é muito relevante para qualquer empresa. 4 bilhões de dólares é um fato relevantíssimo. Então, notícia que saiu aí dentro dessa semana e é interessante para a gente observar, principalmente as empresas de microchip americanas que fazem sua fabricação ali dentro dos Estados Unidos e talvez no México, em regiões mais próximas. Outra notícia que a gente tem hoje é que a Tesla demitiu mais de 10% da equipe às medidas que as vendas caem. A gente falou mais cedo, a Tesla não está mais sozinha no mercado. A Tesla estava produzindo bons carros, né, ali, dando alguns problemas ainda, mas dentro dos Estados Unidos uma adoção muito forte e globalmente apareceu uma forte concorrente chinesa para a Tesla, a BYD. E com isso, a Tesla parou de ser a queridinha do mercado quando a gente fala em empresa de crescimento rápido no ramo de carros elétricos, né? Nesse ramo em específico. Fora isso, também começou a aparecer outras iniciativas, né? A Toyota veio investindo bastante em carros, em carros de bateria de lítio, outras empresas já consolidadas, BMW e outras, e carros híbridos e também nessa linha. E acaba que a Tesla cada vez mais vai perdendo seu protagonismo.
Fora isso, a gente ainda tem os juros americanos continuando alto. Isso também impacta na Tesla, que é uma empresa que precisa fazer muitas dívidas para aumentar a sua produção. Então, o mercado não está tão legal, ainda mais com o consumo agora tendendo a baixar, as pessoas comprando menos carros. Tudo isso não favorece Tesla e aí ela acaba demitindo equipe para poder criar ainda uma vantagem, algum retorno, lucro, para favorecer os acionistas ali que continuam acreditando dentro da empresa. Tesla ainda está muito cara. Você que é investidor de Tesla, boa sorte. E aí a gente vai para a próxima notícia. A notícia é que o mercado de trabalho nos Estados Unidos permanece resiliente e aí é um problema. Eu falei na semana passada aqui, o problema dos Estados Unidos não é só a inflação. A raiz da inflação está nos empregos lá dentro dos Estados Unidos. E permanecendo dessa forma, se a gente não tiver um aumento do desemprego dos Estados Unidos, a gente não consegue fazer a economia girar. Os Estados Unidos precisa empregar gente, precisa crescer a sua economia através de novas filiais, de aumento de negócios e aumento de empregos, ao invés de aumento de preços. Só que eles só conseguem fazer isso se tiver gente para empregar, e não é o caso. Acabou de sair mais um indicador norte-americano que a gente vai ver mais para frente daqui a pouquinho, e isso está trazendo um impacto negativo que já veio somado com a decisão, com o indicador de inflação na semana passada. Isso veio uma bola agora de impacto negativo e o investidor não aliviou, pesou a mão no S&P e o S&P continua caindo nessa semana também. E agora é ver se alguma coisa cede, né? O emprego tinha que ceder para poder dar um conforto para o investidor, não cedeu. Taxa de hipoteca mais alta, inflação mais alta. Perigo, perigo. Hora de ficar de olho. E agora a gente vai para outra notícia aqui também, que é a do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu foi mais claro sobre o corte da taxa de juros, falou que vai iniciar seus cortes na taxa de juros, e isso pega o mercado um pouco de surpresa, né? Por mais que eles já estivessem sinalizando possibilidade de fazer isso, a gente imaginou que com o aumento da inflação norte-americana, com a manutenção dos juros norte-americanos, o Banco Central Europeu ia ceder um pouco e postergar um pouco esse aumento. E agora não, eles estão mais afirmando, mais claros sobre o verdadeiro corte ali na taxa de juros, sobre iniciar esses cortes, e isso traz uma espécie de pressão também nos Estados Unidos de começar em breve esses cortes. Porque se não começarem, o investidor começa a sair um pouco dos Estados Unidos e vai em direção à Europa, já que o seu risco permanece muito parecido, né? Então, se eu tiver ali um juros maior nos Estados Unidos e um juros menor na Europa, eu acabo saindo desses países para colocar o dinheiro nos juros de outra economia, e isso acaba desbalanceando um pouco. Então o Banco Central Europeu quer colocar um pouco dessa pressão, está querendo esse movimento, e agora a gente vê se os Estados Unidos vai ceder e permanecer com corte em junho ou não. Julho, agosto ou até no ano que vem. É nisso que está girando o mercado. Todas as notícias, todo mundo está de olho exatamente nessas pontas aí. Portanto, a gente ficar de olho também, porque isso impacta diretamente nos nossos investimentos. Fechou? Vamos bater o olho aqui agora no nosso calendário econômico que rolou nessa semana. E aí a gente vai bater um papo com o nosso convidado. Vamos passar aqui pelo calendário da semana. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Filha, começamos aqui segunda-feira, a gente teve alguns índices de preço por parte da Índia, nada muito relevante para a nossa economia por aqui. A gente teve vendas no varejo norte-americana que continuaram subindo, então a economia ainda bem acelerada. A gente vê que a economia está acelerada, nenhum dado ajuda
para a visão de uma queda de juros. É incrível como essa semana foi para os Estados Unidos, uma semana muito pessimista. Saiu o PIB chinês aqui, ó, acima do esperado, isso é muito bom para a China, só que é aquela coisa, a gente não consegue confiar plenamente nesse dado, e aí a gente tem vendas no varejo abaixo aqui também. Fora isso, a gente teve no dia de hoje IPC no Reino Unido ontem, que rolou aqui também. Ó, e a inflação veio acima lá também, né, anual. Então, traz mais pessimismo na taxa de juros, já o IPC da zona euro, já dentro da expectativa. Por isso que o Banco Central Europeu permaneceu na narrativa de uma possível queda aí na taxa de juros europeia. Fora isso, a gente tem aqui os pedidos iniciais de seguro-desemprego e esses pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram abaixo. O mercado americano estava esperando que viesse acima esses pedidos de seguro-desemprego, sinalizando mais pessoas desempregadas, sinalizando um freio na economia e uma possível progressão da economia norte-americana por meio de contratações. Mas não foi isso que aconteceu. Já houveram contratações e a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego menores do que a expectativa. E isso deu porrada no mercado de novo, mais queda, mais pessimismo, mais o mercado acreditando que a economia não vai progredir ali para frente. E aí a gente tem amanhã nada tão relevante assim para a gente se apegar. A maior notícia que a gente teve, o maior indicador que a gente teve nessa semana foi realmente os pedidos iniciais de seguro-desemprego e é nele que a gente tem que ficar de olho agora para ver o que vai acontecer com os Estados Unidos, o que de fato pode alterar ali, a gente pode ser impactado no cenário norte-americano. E você gostou desse corte? Então já se inscreve no canal, que tem sempre conteúdos como esse por aqui, outros conteúdos de investimento e muito mais coisas. Se você quiser ver na íntegra o conteúdo desse corte, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu dou essa live completaça, 1h30, 1 hora de live, 2 horas de live, que eu falo sobre notícias, mercado e dou uma aula de macroeconomia, setores ou empresas sempre no final. Então, se você quiser fazer parte para participar de todas essas lives, aqui na descrição tem um link para abertura de conta lá dentro da Active Trades. Você abrindo sua conta, você tem acesso gratuito ao Activerso. E aí, dentro do Activerso, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu tô por lá e vou adorar a sua companhia para a gente conversar mais sobre investimentos, macroeconomia, setores, empresas e como a gente vai, de fato, rentabilizar dentro do mercado americano. Te aguardo lá. Agradeço sua audiência. Até a próxima.